aparece logo a indicação. Queríamos dar as boas-vindas a todos, que se sintam bem na casa do Senhor, neste que é o dia do Senhor em que nós desejamos louvá-lo e desejamos adorá-lo como só Ele é digno. Queríamos dar também de uma forma particular ou de uma forma muito especial as boas-vindas a todos aqueles que nos visitam pela primeira vez. Se é a primeira vez que está connosco, esteja à vontade, pois está na casa do Senhor, junto dos irmãos que são a Igreja do Senhor. E que volte sempre que o desejar, e se quiser compartilhar connosco a sua direção, o seu telefone, o seu contacto, esteja à vontade, porque os nossos irmãos recepcionistas têm essa indicação. Durante esta semana que terminou, ontem, tivemos alguns aniversariantes. E eu vou pedir alguns estão, certamente outros não estão. A nossa irmã Adélia Mota, uma jovem já de 90 anos de idade, não é? Eu pedi-lhe para ficar de pé, aquela jovem que está ali assim, fez anos no dia 30, a Estela Pereira também fez anos. Podes ficar de pé, Estela? Muito bem. A Estela, a Estefânia Souza, não se julgue, está além. Pode ficar de pé? Então, é aquela jovem também. E não temos o nosso Rui Brito, que ontem fez mais um aniversário pela graça de Deus. Para todos eles, o desejo de um bom aniversário e muitas bênçãos do Senhor. Como os irmãos já puderam notar, o pastor hoje não está connosco. Ele está para Lisboa, foi já na sexta-feira à tarde, salvo erro. Ontem esteve num concílio de examinação de um novo obreiro na igreja de Queluz e hoje está a pregar na igreja do Cacém. Ele já enviou uma mensagenzinha hoje e envia um forte abraço para todos os irmãos que estão aqui reunidos nesta manhã, desejando que nós possamos desfrutar das ricas bênçãos do Senhor. E agora gostaria de deixar alguns anúncios, certamente depois haverá ali um projetado, mas gostaria de compartilhar convosco os seguintes anúncios. No próximo domingo, dia 11, hoje são 4 e 7, 11 de maio, nós vamos observar um culto de ação de graças e de gratidão pelas mães, exato, pelas mães. É um culto de agradecimento a Deus pelas mães que Ele nos deu. Gostaria de fazer um pedido, que quem tem a sua mãe viva traga uma flor vermelha, quem não tem a sua mãe viva traga uma flor branca, que é o símbolo da saudade. O vermelho é o símbolo de vida, não é? O branco é de saudade. Portanto, cada um traga a sua flor de acordo com a sua situação. Ainda no próximo domingo nós vamos ter o nosso almoço convívio, depois do culto, vamos ter o nosso almoço convívio e depois do almoço convívio vamos ter um trabalho. Onde é que vai ser? Estarreja. Culto em Estarreja, não é? Às 16 horas vamos ter o nosso culto em Estarreja. Os irmãos que costumam comparecer neste trabalho já sabem onde é, naquele hotel Lamb, não é? É assim um termo, mas já sabem onde é, e se não vão
o pastor costuma compartilhar a direção e os irmãos vão lá pelo GPS. Gostaria agora de referir que no dia 17, o que é que nós vamos ter no dia 17? É uma formação com o pastor Mário Conrado acerca do panorama do estudo bíblico. Então, esta formação terá início às 9h30 da manhã, seguir-se ao almoço e a finalização está prevista para as 18 horas. Pode suceder 5 minutos antes ou pode suceder meia hora depois, não é? É mais ou menos assim. Se ainda não está inscrito nesta formação, que é muito importante, não só para os professores da escola dominical, mas para outros irmãos que desejam conhecer mais sobre como desenvolver e como ter o estudo bíblico, compareçam, inscrevam-se, porque ainda há oportunidade, mas está quase a fechar. E agora, falando na nossa escola dominical, a nossa escola dominical, quantas classes tem a nossa escola? Seis. São seis classes. E todas estas classes seguem uma orientação, não é? Seguem uma orientação, que é o tema da nossa escola para este ano 2025, que é Descobrindo as Maravilhas da Lei de Deus. E neste mês de maio nós estamos no mês de quê? Da família, não é? É o mês da família. E nós ouvimos falar, não só aqui na igreja, na família, mas muitas vezes lá fora, que a família se deve envolver cada vez mais na escola onde os filhos estão a estudar. É isso. Ouvimos isso ou não? É uma realidade. Então, este é o desafio de nós nos envolvermos, não só aqueles que têm filhos mais pequenos, mas também aqueles que são avós e que acompanham os seus netos, para podermos estar na casa do Senhor, nesta escola, que é a escola bendita, a escola alegre, que é a nossa escola dominical, aprendermos da palavra do Senhor. E o versículo que nós temos e que vamos recitar, que se encontra no Salmo 119, 10, o que é que nos diz? Desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. E agora vamos ficar de pé e vamos cantar o nosso hino, que é o hino da escola dominical. Vem-me ensinar, vem-me treinar e vem-me usar. Será que dá para todos? Possa
Rui, que há pouco não estava, mas que chegou, entretanto, para vir aqui à frente. Nós demos-lhe os parabéns por mais um aniversário, para vir aqui à frente e ter uma palavra de oração. Nós precisamos de orar pelos nossos irmãos que se encontram enfermos, por todos aqueles que carecem da presença e da consolação de Deus, pelas dores que enfrentam. Precisamos de orar ao Senhor por este nosso mundo tão atribulado, pelo nosso país também, pelas próximas eleições, para que o Senhor possa dar discernimento a cada um de nós para podermos votar conscientemente e que o Senhor nos ajude em cada momento a sermos uma igreja que possa testemunhar do amor e da salvação de Jesus. Oremos, irmãos. Santo Deus e queridinho Pai Omnipotente, obrigado, Pai queridinho, porque nos dás a graça, Pai, de estar aqui na Tua casa na manhã deste dia. Obrigado pela família que nós somos em Cristo Jesus. Obrigado porque nos tens cuidado até este momento e pela graça de podermos estar aqui, uns com mais, outros com menos saúde, mas pela Tua graça e pela Tua misericórdia Tu nos concedes esta bênção, Senhor. Obrigado pelos hinos que Te entoamos, pela Tua palavra que estudamos. Obrigado pelo tudo, Pai Santo, que é feito, Pai, para a Tua honra somente. Ó Pai querido, Te quero pedir por todos os nossos irmãos que estão enfermos. Tu venhas a todos, Pai, consolar, que Tua mão poderosa toque as suas vidas e que eles possam sentir melhoras nos seus corpos. Amém, Senhor. Ó Pai querido, Te peço pela nossa nação, que Tu venhas a ser com os governantes, que nesta altura que estamos a preparar-nos para novas eleições, que Tu nos motives e nos dês discernimento para saber escolher quem é que será o nosso próximo governante. Ó Pai, abençoa, Pai, toda esta nossa região, que Tu nos ajudes a cada dia a testemunhar mais de Ti e que esta Tua igreja possa se encher de almas e que, ó Pai querido, que Tu abençoes a todos aqueles que tomaram essa decisão por Ti e aqueles que estão novos na fé, que Tu os consoles e que nós possamos ter o apoio que eles tanto necessitam, Senhor. Ó Pai querido, Te peço pelo pastor, Te peço por a graça dele poder estar a pregar hoje pela missão, Pai querido, de podermos ajudar outros países na evangelização, como o caso de São Tomé, de Moçambique, de África. A todos Tu possas ajudar e que venhas a dar sabedoria, Pai querido, ao pastor, e que o Teu Espírito possa estar com ele. Sê também, Senhor, com todos nós aqui, que nós possamos Te cultuar de coração e que a Tua graça a todos, Pai, nos toque e que o Teu Espírito esteja connosco. Em nome de Jesus nós Te oramos. Amém. Grupo de louvor, então, tem agora a sua intervenção. Bom dia a todos. Bom dia. E tanto entusiasmo. Bom dia, é da chuva a falta de entusiasmo. Nós vamos começar o nosso período de louvor com uma leitura de 1 Crónicas, o versículo 16, aliás, o capítulo 16, peço desculpa, os versículos 8 ao 14. Vai estar projetado ali, tenho que vir para aqui, que não tenho como ler, e diz o seguinte: Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que o buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Vós, descendentes de Israel, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra. Alegre-se o coração dos que o buscam. Eu, quando disse bom dia, não vi muita alegria nos vossos rostos, no coração não sei. Mas nós vamos levantar as nossas vozes todos juntos e vamos, com alegria no coração, espero eu, louvar e adorar o nosso Deus.
nossas vozes e adoremos ao Senhor, proclamemos a grandeza hoje, adoremos todos juntos, exaltemos ao Senhor, levantemos nossas vozes e louvemos sempre, sempre ao Senhor. E cantando ao nosso Deus que sobre o trono hoje está, e louvai dando glória sempre a Ele. E cantando ao nosso Deus que sobre o trono hoje está, e louvai dando glória sempre a Ele. E o Deus que nós estamos aqui a adorar hoje, Ele tem vários atributos, verdade? Verdade? Querem partilhar alguns atributos? Há pouco tempo até tivemos aqui um estudo, à quarta-feira, sobre os atributos de Deus. Então, o nosso Deus é o quê? Omnipotente, maravilhoso, é bondoso, é amoroso, é santo, é forte, omnisciente. É o quê? Não ouvi. Justo, é um Deus justo. Então nós vamos continuar a louvá-lo e vamos cantar alguns dos seus atributos. Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é digno de adoração, Ele é o nosso Senhor, Ele é Rei dos Reis, Ele é Pai de amor, Ele é um poderoso Deus, é Emmanuel, é o grande Eu Sou, Ele é o Cordeiro que nos salva. Vamos cantar que Ele é o Alfa, que Ele é o Ômega, que Ele é o início, que Ele é o fim, que Ele é Salvador, que Ele é Messias e que Ele é nosso amigo, que Ele é Príncipe da Paz. E por tudo isto nós queremos louvá-lo e queremos adorá-lo. E enquanto cantamos esta canção, esta música, vamos ter a oportunidade de fazer a entrega dos dízimos e das ofertas. E quem nos visita não se sinta na obrigação ou constrangido a fazê-lo, mas nós fazemos como ato de adoração a este Deus que tem todos estes atributos e mais uns quantos, e que nós hoje queremos louvar e adorar. Tu és santo, poderoso,
Poderoso Deus é o Emanuel, Ele é o grande eu sou, Ele é o Cordeiro que me salvou. Ele vive está, Ele ressurgiu, sempre reinará, sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, só pra Ele viverei. Príncipe da paz, só pra Ele viverei. Príncipe da paz, só pra Ele viverei. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos aqui juntos, em família, num só propósito de louvar e adorar o Teu nome, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada por esse dia que, mesmo que chuvoso, Deus, nós tivemos essa disponibilidade de sair de nossas casas e juntos estarmos aqui, ó Deus, para adorar o Teu nome, Pai. Obrigada, Senhor, por esses dízimos e ofertas aqui, Senhor, trazidos ao Teu altar. Abençoa cada irmão, Senhor, que nesse momento pôde contribuir. E aqueles também que não puderam, Senhor, que o Senhor também possa estar abençoando, Senhor. Senhor, abençoa as nossas vidas. Senhor, abençoa a vida da liderança dessa igreja, a vida das pessoas que vão manusear, ó Deus, essas ofertas e esses dízimos, Deus, para mantimento da Tua casa, Senhor. Que o Senhor possa estar direcionando, ó Pai, que o Teu Santo Espírito guie as mãos das pessoas que vão utilizar desse dinheiro para o mantimento da Tua casa, para o sustento, ó Senhor, dos Teus servos, que o Senhor possa também abençoar, ó Deus, abençoa os nossos missionários no campo missionário, Pai, e nos ajuda, Deus, no nosso dia a dia, Senhor. Fica conosco, continua falando aos nossos corações, como o Senhor já tem falado através dos louvores, ó Pai, e logo mais a Tua palavra também, cremos que o Senhor falará aos nossos corações. É isso que nós te oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz para todos. Bom dia. Essa troca de nomes é normal, acontece nas melhores famílias, então estamos em casa, né, temos o mesmo pai, as crianças podem subir. Que o Senhor assim continue nos abençoando. Ele tem falado conosco, ao nosso coração, aos nossos corações, desde logo cedo, na EBD, também através dos louvores. E nessa manhã eu quero dizer que você está no melhor lugar. Estamos no melhor lugar que poderíamos estar, que é na casa do nosso Deus. Não sei se todos já tiveram o privilégio de falar isso hoje, mas olha para quem não está do teu lado e diz: olha, que bom que você veio à casa do nosso Pai. Não fica tímido, hein? Que bom que você veio à casa do nosso Pai. É uma honra, é um privilégio, amém? Queridos, queria meditar nessa manhã um texto bastante interessante e falamos também sobre esse texto hoje pela manhã um pouco. E é relacionado à oração, a continuação aí do Sermão do Monte, né? O pastor há uns domingos já vem nos ensinando através da palavra de Deus sobre esse texto. E vamos hoje fazer a leitura em Mateus capítulo 6, do verso 1 ao verso 15. Mateus capítulo 6, do verso 1 ao verso 15. Eu convido os irmãos a se colocarem de pé, para juntos fazermos essa leitura. E quando chegar no verso 9, eu gostaria que todos pudéssemos ler juntos a oração do Pai Nosso. Diz assim, Mateus capítulo 6, verso 1 ao 15. Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles, porque, sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. Quando, pois, você der esmola, não fique
tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa, mas, ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Verso 5. E quando orarem, não seja como os hipócritas que gostam de orar de pé, nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre em seu quarto e feche a porta, orem ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que está em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de pedirem. E o verso 9 diz assim: portanto, orem assim: Pai nosso, porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está nos céus perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Senhor Deus, queremos te agradecer, ó Pai, mais uma vez, porque estamos aqui na tua casa, louvando e engrandecendo o teu nome, que o Senhor possa receber, ó Deus, o nosso louvor e a nossa adoração, que é somente a ti. Jesus, é a teu nome, é em teu nome que oramos, e continua, ó Pai, falando aos nossos corações. Assim te oramos, assim te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo ainda o quanto o Senhor irá fazer, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Essa semana, no início dessa semana, aconteceu algo interessante. Segunda-feira exatamente. Quer dizer, aconteceu muitas coisas essa semana que foram interessantes, né? Mas exatamente na segunda-feira, tivemos aí um acontecimento que ficou marcado, acredito que na vida de muita gente. E muita gente vai ter história para contar, eu tenho muita história para contar. O apagão. Isso aconteceu com todos. Sim? Pronto. De uma hora para outra, do nada, sei lá, por volta de 11 alguma coisa, a energia foi abaixo. Meu trabalho parou tudo, depois o gerador voltou, não sabia o que tinha acontecido, e depois de um tempo, alguém na internet, eu estava conversando com minha esposa no WhatsApp, e depois de um tempo alguém falou assim: olha, acabei de ver na internet que isso aí vai durar horas e horas, não tem previsão. Depois veio a outra pessoa e disse: olha, os mercados, a grande maioria já estão fechando as portas. E lá no meu trabalho, confesso que começou aquela agitação de gente: e agora o que será? O que é que vai acontecer? Alguns amigos diziam: olha, Edu, é 72 horas. Outros já lembravam: tem que ter estoque de comida, luzes, velas, águas, porque ninguém sabe o que é que vai acontecer. E eu dizia para minha esposa: tudo bem? Tá, ok, pronto. Só que algumas pessoas, eu comecei a ver a movimentação e algumas pessoas começavam a sair do trabalho para poder... Eu tenho que levantar dinheiro, eu tenho que
ir abastecer o carro porque o ponteiro já está embaixo. Olha, eu tenho que ir ao supermercado porque não sei quando é que volta, eu tenho que comprar coisas. Como é que vai ser? Depois de um tempo, já tinha passado acho que 1 a 2 horas, eu tive que sair para ir buscar minha filha na escola. Só que, mediante a toda aquela agitação e tudo que estava acontecendo, não sabia mais o que estava acontecendo, se era 72, se era horas, se ia ser um mês, uma semana, não sabia mais. O que mais me deixou inquieto, o que mais me deixou preocupado, não foi ter que ir à bomba para tentar abastecer o carro, até porque o meu ponteiro já estava chegando na reserva. Não foi a grande preocupação, não foi ter que ir a um supermercado e comprar alguma coisa. Deus é tão misericordioso que à tarde, já no final, eu consegui ir no mercado e comprei alguma coisa. A maior preocupação não foi ter que levantar dinheiro. Os caixas eletrônicos não tinham o que fazer. A minha maior preocupação naquele momento, a grande preocupação, foi a falta de poder se comunicar com a minha esposa e com as minhas filhas. De poder falar com elas, ou através da ligação, ou na mensagem, saber como elas estavam. Como é que estava do outro lado. De poder se comunicar com aqueles que estavam mais longe, sabe, os meus pais, meus irmãos, porque até então a primeira notícia que recebi foi que tinha acontecido aqui, alguns países aqui do continente. Mas lá do outro lado, será que tinha acontecido da mesma forma? Será que eles estavam passando por essa mesma situação? O que é que aconteceu? O que mais me intrigou, o que mais me deixou inquieto e preocupado foi a falta de comunicação. E olhando para esse texto e pensando nesse contexto, Jesus ele está ali em um momento ensinando os seus discípulos a orar da forma certa, até porque Jesus era o principal exemplo de alguém que, além de ensinar, praticava e tinha os seus momentos de oração. E quando olhamos para a oração do Pai Nosso, vemos que pode faltar tudo. Pode faltar energia, pode faltar dados móveis, pode faltar combustível, mas a oração na vida do crente nunca pode faltar. A oração na vida do crente jamais pode faltar. Não tem linhas cruzadas, não tem interrupção, não pode ter interrupção. O acesso nós temos direto com o Pai. E eu antecipo que talvez eu possa demorar um bocadinho, porque eu fui escrevendo, Deus foi me dando algumas coisas, fui falando, e quando eu pedi para imprimir ontem, saiu 5 páginas aqui. Quando fala de oração, né? Se trata de oração, é muita coisa para falar, né, irmão Telmo? Então, eu peço desculpas aos irmãos, já me antecipo, mas eu vou tentar ser um bocadinho breve. E eu sei que Deus tem alguma coisa para falar conosco hoje pela manhã. E talvez, e com certeza, Deus já falou alguma coisa aqui. Ele, pelo menos comigo, ele já falou. Lá na EBD. Aqui nos louvores, Deus já falou. E você, mais uma vez, eu vou reforçar, nós estamos no melhor lugar que poderíamos estar hoje, que é na casa do nosso Deus. Não é no Burger King, não é nas arepas, não é em qualquer lugar, é na casa do nosso Pai, e isso é um privilégio. E eu olhando para esse contexto, para esse texto, Jesus ensinando, sabemos que ali naquela época Jesus estava falando isso porque as pessoas faziam, né, as coisas simplesmente por fazer, porque estava no automático, para ter vanglória, para preencher o seu ego, simplesmente porque faziam, mas não estava no coração das pessoas. E eu trouxe aqui alguns pontos para que pudéssemos meditar. E que o primeiro ponto no texto é que Jesus nos ensina que precisamos ser diferentes do mundo, ser sal e luz. O pastor falava isso há 2 domingos atrás. Precisamos ser diferentes e ser sal e luz. E vemos aqui que Jesus, ele, em certo ponto, em certo modo, ele muda o seu tom do ensinamento, daquilo que estava ensinando. E ele
começa a fazer e trazer aquele ensinamento e falar às pessoas de uma forma mais dura, mais severa e mais autoritária, chamando a atenção de toda aquela gente, dos discípulos, e dizendo aos discípulos: olhe, andem vigilantes, tenham atenção em tudo que fazem, muito cuidado com suas ações. Não sejam como os hipócritas, não tenham atitudes que levem a viver uma vida de fingimento, que não é verdade aquilo que está no coração de vocês, pois isso é muito perigoso e terá grandes consequências. Porque Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o coração de cada um. E vemos aqui no texto que aquela gente fazia aquelas ações, aquelas pessoas davam esmola, até oravam em público, em voz alta, mas simplesmente para serem vistos, para receber elogios, para ter o seu ego preenchido, para em certo momento alguém dizer: olha, aquela pessoa ora bem, aquela pessoa fala bem, aquela pessoa ajudou, aquela pessoa fez isso. Aquelas pessoas eram geradas e movidas por aplausos, por palavras de autoafirmação, gostavam de ajudar e fazer coisas certas, mas por razões erradas. Eu particularmente, eu falava hoje na EBD, eu nasci em berço cristão, né? Eu nasci basicamente dentro da igreja, só fui para o hospital só para cortar o cordão e depois voltei para a igreja. E eu sempre fui criado nessa questão de fazer ações sociais, de fazer viagens missionárias, de ajudar, de estar envolvido, de ir para a casa dos irmãos e orar, e de visitar os irmãos, e visitar os vizinhos, e fazer. E comecei a pensar e a meditar, o quanto eu pude abençoar pessoas, o quanto eu pude também ser abençoado. Mas em certo momento, eu parei em toda essa trajetória, em todas essas rotinas e essas idas e vindas em relação a ações que a minha igreja, a antiga igreja fazia e que eu estava envolvido. Eu me deparei e vi que em alguns momentos o meu coração não estava ali. Ou seja, eu estava agindo como... Meu coração não estava ali, só estava apenas no automático. E eu lembro de certa vez que eu fiz alguma coisa, fui fazer uma ação, e depois alguém veio perguntar por mim sobre aquela ação, e eu falei, e aquela pessoa veio e me elogiou e disse assim: olha, que bom que tu foi. E foi isso, eu comecei a contar vantagens sobre aquilo. Sabe, às vezes agimos dessa forma, era assim que o povo agia. E Jesus vem dizer: olha, cuidado, não sejam como eles, sejam diferentes, sal e luz desse mundo. Façam a diferença. Antes de agradar o povo, antes de agradar as pessoas, primeiro vocês têm que buscar agradar a Deus. Não façam apenas só por fazer. E Jesus nos ensina que nossas atitudes precisam ser mais além do que formas práticas, mas tem que vir diretamente do nosso coração. Acredito que ação social, voluntariado, isso tudo faz parte da responsabilidade e compromisso da igreja. Nós crentes somos chamados para servir o reino, para trabalhar para o reino, para expandir e falar da palavra de Deus e anunciar as boas novas de salvação, sim. Mas o nosso coração, a nossa vida tem que estar voltada principalmente e primeiramente para agradar ao Pai. E tem um texto de Mateus capítulo 15, verso 8, que vai dizer assim, palavras do próprio Senhor Jesus: este povo se aproxima de mim com a sua boca e honra-me com os seus lábios, mas o seu coração, o vosso coração está longe de mim. Palavras do nosso Senhor Jesus. E o Senhor Jesus está ensinando que não adianta fazer as coisas simplesmente por tradição, por religiosidade. Os fariseus eram chamados de hipócritas. Por quê? Primeiro, porque as suas ações eram meramente exibicionistas. Era só para se exibir, só para se mostrar. E os seus ensinamentos vinham de tradições humanas, simplesmente por fazer. Precisamos ter atitudes que agradam o nosso Deus, que mexam com o coração de Jesus.
Jesus também nos ensina que precisamos orar intensamente para ter uma vida de intimidade e relacionamento com Ele. Falamos isso na EBD, na sala de EBD hoje. E eu acredito que Deus quer falar conosco, como igreja, como indivíduos, como filhos. Deus sempre quis falar conosco. E agora, mais ainda, falando sobre oração, vamos passar aí 4 meses falando sobre oração, exemplos da vida de homens e mulheres falando sobre oração, sobre o poder da oração. Eu acredito no poder da oração. Eu acredito no poder da oração. Falava hoje, testemunhava aqui, não entrei em detalhes porque vai existir um momento próprio para isso, mas há um tempo atrás eu venho orando a Deus, eu e minha esposa, por uma resposta de oração. E Deus essa semana respondeu. E por incrível que pareça, não foi da forma exata que eu, Edu, estava pedindo, mas foi muito melhor. Porque Deus nos conhece no mais íntimo e sabe daquilo que precisamos. Deus, Ele, quando oramos a Ele, Ele se inclina os seus ouvidos atentos para ouvir os seus filhos e os seus servos. Deus nunca fica indiferente conosco. Nunca. A oração do justo pode muito seus efeitos. Isso é uma verdade. Nós precisamos ter uma vida de oração. E eu falava também na EBD hoje que vemos na história da igreja, com todos os desafios, perseguições e coisas, a igreja estava sempre unida em oração. E algumas, hoje em dia, precisam e buscam movimentos para querer crescer e fazer algo, mas Deus não está preocupado com movimentos e coisas. Deus está preocupado e quer pessoas que estejam unidas no propósito de oração. Orar, relacionamento, intimidade, confiança nele. Jesus nos ensina nesse texto que precisamos orar para ter uma vida de intimidade e relacionamento com o Pai. Jesus Cristo é o verdadeiro exemplo de alguém que tinha essa vida de intimidade. Ele ensinava, mas também ele fazia, ele praticava. Ele orava, tinha seus momentos. Interessante que tem uma passagem que quando Jesus, Lucas capítulo 3, verso 11, se não me falha a memória, Jesus, assim que ele vai ser batizado, ele ora, depois que ele é batizado, ele ora e os céus se abrem. Que magnífico aquela cena. Atmosfera de oração. E aquilo é contagiante. Eu também partilhava aqui que eu tenho meu momento, além dos meus devocionais, eu tenho 2 momentos que são particulares na minha vida todos os dias. Quando eu vou para o trabalho, de manhã sozinho, dirigindo o carro, eu convido Deus para entrar e sentar comigo ali no banco. Deus, senta aqui comigo, vamos conversando, vamos orando. Quando eu volto, a mesma coisa. Deus, obrigado porque trabalhamos juntos. Senta comigo e vamos conversando. Precisamos ter uma vida de intensa oração. Viver em oração. Orar, confiar. Um texto paralelo ao que lemos agora de Mateus 6, que se encontra em Lucas capítulo 11, o autor vai dizer que certo dia Jesus estava orando em determinado lugar e, tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar assim como João ensinou aos discípulos dele. Aquele homem estava interessado em querer aprender a orar, que Jesus ensinasse. Aliás, os rabinos, eles ensinavam as pessoas a orar naquela época, uma oração automática, algo bem sem poder, sem contexto quase que nenhum. E aquele homem vê Jesus orando, ele se interessa, ele tem aquela atitude, diz: olha, Jesus, me ensina a orar, eu quero aprender a orar. E Jesus aproveita aquele momento e ensina aquele homem a fazer aquela oração, uma oração que agrada ao Pai, uma oração que é conhecida como oração modelo, a oração do Pai Nosso. O homem em toda a sua essência e desde a criação ele sabe da necessidade de ter que relacionar com alguém, de ter que conversar, de ter que contar algo, explicar. Vemos lá atrás, no Éden, que Deus, toda tarde ele visitava o homem,
Ele não, acredito eu que ele não visitava o homem somente para olhar, mas ele conversava com o homem. Se eu perguntar aqui o que é oração, muita gente vai dizer, ou toda a gente vai dizer, oração é uma conversa. É uma conversa que gera um diálogo. É um diálogo que gera relacionamento. Um relacionamento que gera intimidade, intimidade que gera confiança, confiança que gera fé. Fé que gera dependência. Dependência que gera submissão. Submissão que gera entender a vontade de Deus para nossas vidas. Existem aquelas pessoas que não se relacionam tão fácil com pessoas, mas existem aquelas que se relacionam fácil. E Jesus quer, e Deus quer que nós buscamos a cada dia se relacionar com Ele, relacionar-se com Ele. E eu costumo brincar que minha esposa, ela é fácil de fazer relacionamento, faz amizade até com o vento. Bate o vento, ela faz amizade. Minha filha anda nesse mesmo caminho, bate o vento, faz amizade. Mas nós precisamos ter esse relacionamento com Deus, com o nosso Pai, aquele que por amor, Ele entregou o Filho para morrer morte de cruz por cada um de nós. É por isso que estamos aqui. Jeremias capítulo 29, 3, o Senhor Deus vai dizer para ele assim, ó: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós devemos orar não de forma automática, mas de coração aberto. Dispostos a orar, a entregar, a explicar, mas também a ouvir, porque também Deus tem para dizer para nós. E eu nunca vou cansar de dizer isso, vou testemunhar, eu acredito no poder da oração. Entrar no nosso quarto, lugar de intimidade, aquele lugar que estou ali, só eu e Deus, e explicar e falar para Ele aquilo que eu sinto, aquilo que eu quero, sim, aquilo que eu desejo, sim, mas que Ele faça a vontade dEle. Sabe, queridos, temos vivido uma vida tão automática, uma vida tão corriqueira, tanta coisa, tanta preocupação, que a oração muitas vezes fica para último lugar. E eu percebo que quanto mais eu oro, mais eu tenho que orar. Quanto mais eu oro, eu entendo que eu preciso aprender a orar. Quanto mais eu aprendo a orar, mais eu entendo que eu preciso confiar mais em Deus. Jesus também nos ensina que precisamos orar, pois temos uma nova identidade através do sacrifício de Jesus na cruz. Essa identidade que automaticamente nós somos e passamos a ser filhos. Então, se somos filhos, nós temos um pai. Não somos órfãos. Não estamos sozinhos. Temos um pai que cuida e se importa conosco. É esse pai, é essa oração que fazemos no nome dele. Pai, Pai nosso, que estás no céu. É um pai que é santo. É um pai que nos escolheu para sermos seus filhos. Que honra, que privilégio. É um pai que, mais uma vez, ele diz assim, ó, filho, tu não estás só. Filho, eu estou contigo. Filho, confia em mim. É este pai que, por amor, entregou o seu filho naquela cruz, que perdoou e continua perdoando os nossos pecados, que através do sacrifício de Jesus nos livrou da condenação eterna, da morte eterna. É esse pai que gosta de relacionar, que gosta de conversar, que tem todo o tempo para nós. É esse pai que gosta de conviver. É esse pai que é o Criador dos céus e da terra. É esse pai que está nos céus e lá de cima ele controla, ele domina, ele sabe de tudo o que acontece. É esse pai que antes mesmo de virmos ao mundo, de sermos gerados, de ser formado no ventre de nossas mães, ele já sabia quem éramos e nos chamava pelo nome, assim diz as Escrituras. Não é qualquer pai. É um Deus poderoso, forte, onisciente, onipotente. É um Deus que já preparou o lugar, já está tudo preparado
e que logo, logo em breve o seu Filho voltará para nos levar. E iremos morar com Ele eternamente na glória celestial. Amém? É um Pai santo. É um Pai que a santidade faz parte do seu atributo. É um Pai que tem como santidade a sua está na sua santidade. É um Pai que tem o controle e o domínio sobre todas as coisas. Jesus também nos ensina nessa oração que nós precisamos orar, porque precisamos conectar com esse Pai onisciente que se preocupa com os seus filhos. E sabe, a oração ela pode ir a lugares que nós nunca podemos chegar. A oração ela vai mais longe. E eu gosto daquela história que uma criança estava orando. E essa criança, ela orava o seguinte, toda noite, ela ora o seguinte: A, B, C, D, E, o alfabeto. Os pais, vendo aquela criança orar dessa forma, ficaram curiosos. E em certa noite, em certo momento, foram lá espreitar aquilo e ver o que se passava. E quando aquela criança terminou de orar o alfabeto, falou assim, em nome de Jesus, amém. E o pai foi lá e disse assim, filha, por que oras assim desse jeito, o alfabeto A, B, C, D? E a resposta daquela criança foi o seguinte, pai, eu ainda não sei falar e não sei orar como o Senhor e a mãe oram, mas o Deus que mora no seu coração também mora no meu coração. E Ele me conhece tanto que Ele pega cada letrinha que eu falo, forma a frase e me dá aquilo que eu preciso. Antes de abrirmos a nossa boca, o nosso Pai já sabe do que precisamos. E Ele quer que falemos a Ele, que expressemos a Ele, que entreguemos a Ele. Ele quer, Ele deseja isso. Mateus capítulo 7, 7 ao 11, o Senhor Jesus diz o seguinte, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. O qual dentre de vocês é o homem que, se porventura o filho pedir pão, dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará coisas que lhe pedirem. Jesus também nesse texto nos ensina que precisamos orar para ter uma vida de alinhamento com Ele, uma vida alinhada com Ele. Não sei se isso já aconteceu com você, mas comigo às vezes acontece. Eu acho que acontece mais com os homens devem ter alguma dificuldade. E você colocar, eu acho que o Rui também já aconteceu com o Rui, de colocar e botou a camisa e é um botão em cima e outro embaixo, nas casas erradas. E aí depois, Rui, e depois vem a Edith e olha e diz assim, Rui, melhore, meu filho. Vamos lá corrigir. Não sei se já aconteceu com você, comigo acontece isso, né? E aí você, se não tiver esse lado de alguém que vai lá lhe corrigir, você sai na rua e as pessoas olham e acham aquilo ali, sei lá, estranho, ridículo. Sabe, quando não temos uma vida alinhada com Deus, a nossa vida fica dessa forma, estranha, sem sentido, tudo fora do lugar. Precisamos ter uma vida alinhada com o Pai, buscar entender qual é a sua vontade, fazer a sua vontade, se colocar na dispensação dEle, se entregar-se a Ele, entender a vontade do Pai
Fazer a vontade do Pai é andar em vida de alinhamento com Ele. E às vezes eu entendo e sei que é difícil buscar e entender a vontade do Pai. Muitas vezes na nossa oração automática dizemos assim, olha, Deus, seja feita a tua vontade, mas tu sabes que eu quero. Não é? Ou só eu já orei assim? Acredito que só eu já orei assim. Deus, sabes que eu quero... Eu vou abrir meu coração. Sabes que eu quero namorar aquela menina, né? Mas seja feita a tua vontade, mas eu quero. Aí Deus diz, toma. Tu quis? Graças a Deus. Mas sabe, fazemos isso. Não adianta fazer, muitas vezes fazemos isso. Deus é tão misericordioso que Ele sempre dá o melhor para nós. Sempre. Porque Ele se importa conosco e Ele nos ama. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus. Andar e ter uma vida alinhada com Ele, e Ele vai manifestar a vontade dEle em nós, e a vontade dEle é que possamos glorificar o Seu nome, a vontade dEle é que possamos propagar o Evangelho, a vontade dEle é que possamos relacionar-se com Ele, a vontade dEle é que crescemos em unidade, em igreja, que a vontade dEle é que possamos ter intimidade com Ele, a vontade dEle é que possamos estar na dispensação dEle, a vontade dEle é que possamos confiar somente nele, porque não é por nós, não é para nós, não é através de nossas forças. A vontade dEle é que vidas e mais vidas possam ser salvas. A vontade dEle é que possamos sair e levar, e expandir, e anunciar as boas novas de salvação. A vontade dEle é que possamos estar preparados para a volta do Seu Filho Jesus. A vontade dEle é que possamos ter uma vida de relacionamento com Ele, que nunca vai falhar. A oração nunca falha e nunca tem interrupções. Nunca vai ter. Jesus nos ensina que precisamos orar sim, para não viver uma vida de ansiedade. Verso 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Sabe, a ansiedade, vivemos em vida de incertezas, e a ansiedade é o mal do século, é a doença do século. As preocupações, tudo acontece, como vai ser o dia de amanhã, o que será, o que é que vai acontecer. E sabe, vivemos no automático de tal forma que trazemos essa ansiedade para a nossa vida e que muitas vezes mora dentro de nosso coração. As preocupações do dia a dia, como será, tudo isso faz parte da nossa agenda e aos poucos vai ganhando espaço, vai tomando conta. E quando nos deparamos com a situação, nós estamos doentes. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, verso 6, vai dizer o seguinte, vai alertar os crentes e vai dizer o seguinte, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças apresentem os vossos pedidos a Deus, porque Deus tem cuidado de cada um de nós. Com o Pai nós temos a liberdade de pedir o nosso sustento diário. Com o Pai, o alimento, a vestimenta, o deitar, o levantar, o respirar, os estudos, o trabalho, nunca vai faltar, nunca vão faltar. O amanhã só pertence a Ele, porque Ele está no controle e tem cuidado de tudo. As nossas preocupações devem ser entregas nas mãos de Deus. A nossa família, a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa conta, o nosso financeiro, as nossas contas e dívidas devem ser entregas nas mãos dele. É claro, também temos que fazer a nossa parte, pagar, né? Mas deve ser entregas nas mãos dele. Isso não pode preencher o nosso coração numa forma que ocupe aquilo que era para Deus estar ocupando.
Mateus capítulo 6, mais à frente, do verso 31, 32 e 34, o Senhor Jesus continua dizendo o seguinte: olha, não andeis, pois, inquietos, dizendo, o que comeremos? Ou o que beberemos? Ou como nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. E o 34 ele continua a dizer o seguinte: olha, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Jesus continua nos ensinando que precisamos orar, pois fomos perdoados e somos libertos da condenação do pecado. Quando oramos, aperfeiçoamos o nosso caráter cristão, nos colocamos em total dependência da soberania e da dependência do Pai, do nosso Senhor. E para termos o caráter de Cristo em nós, precisamos ter uma vida de renúncia, de confissão de pecados, tomar a decisão de confessar os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. 1 João capítulo 1, verso 9. Deus em todo momento Ele está preocupado conosco e Ele vai sempre nos perdoar, nunca vai ficar indiferente, vai sempre nos dar e tem nos dado todos os dias, a todo minuto e segundo, uma nova oportunidade. Precisamos confessar os nossos pecados e com toda certeza vamos ser perdoados. Jesus também nos ensina que precisamos orar a um Deus e Pai que nos protege, que cuida de nós nos mínimos detalhes, pedir a sua proteção divina, pedir ao Pai que nos livre das tentações, das aflições, dos dardos inflamáveis do inimigo. Alguém perguntava hoje pela manhã, olha, por que o facto de eu orar, isso me deixa protegido e imune de ser tentado? As tentações vão sempre vir. O diabo sempre está ao nosso derredor querendo nos tragar, como um leão faminto. O próprio Jesus, que era uma vida e um exemplo de ensino, que orava, tinha sua vida constante de oração, certo momento ele se retira para orar e quem aparece lá para tentar Jesus? O próprio diabo. Mas o próprio Jesus vai dizer, as Sagradas Escrituras vão dizer, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Precisamos nos revestir de oração, ter uma vida de oração, pedir a Deus que nos proteja, que nos guie, que continue cuidando de nós. E a palavra do Senhor vai dizer que até enquanto estamos dormindo, o Senhor Ele tem cuidado dos seus filhos. O apóstolo Paulo, vai dizer que nós precisamos, como igreja, perdoar uns aos outros, que nós suportemos uns aos outros em oração, que perdoemos uns aos outros, que deixemos as queixas de lado, porque o próprio Jesus, o próprio Senhor, Ele nos perdoou. Aquele que não tinha acusação nenhuma, não teve erro nenhum, nunca pecou, Ele foi lá e Ele nos perdoou. Colossenses capítulo 3, versos 13 e 14. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor perdoou acima de tudo, porém revistam-se do amor, sendo o elo perfeito. O perdão é a grande ligação e a demonstração do amor de Deus para conosco. O próprio Jesus nos ensina sobre o perdão. Ele está disposto sempre a nos perdoar. Jesus, que nunca errou, nunca teve uma acusação contra Ele, mas se entregou naquela cruz para perdoar os nossos pecados. O perdão de Jesus, o perdão de Deus é incondicional, é completo, é contínuo e verdadeiro e sempre vai existir. Basta nos colocarmos à disposição, estar em intimidade com Ele e pedir a Ele perdão por nossos pecados. Sabe, o que Jesus quer para nós é que possamos ter uma vida de oração. O que Deus quer do Edu é que o Edu possa
ter uma vida de oração constantemente. Confiar em Deus, orar a Ele, entregar a Ele toda a minha ansiedade, as minhas preocupações. A entender que Ele quer e tem sempre o melhor para mim. A confiar nele de tal forma que Ele venha guiar os meus passos. O que Deus quer de nós como igreja é que possamos andar unidos em oração, crescer em oração. Porque a oração também é a grande arma que podemos vencer o nosso inimigo. É algo que temos, que devemos ainda mais usar e aperfeiçoar, colocar em prática uma vida de oração. Em certo momento pode faltar mais uma vez tudo, a energia, os dados móveis, a bateria no telemóvel, o combustível no carro, o alimento, tudo, mas não pode nos faltar a oração. Não pode nos faltar a conversa, o relacionamento e o diálogo com o Pai. Pode faltar o mantimento, pode faltar a vestimenta, pode faltar o cobertor, mas a presença do Senhor nunca vai faltar na nossa vida. A oração tem que ser constante. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, não a minha, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixa, Deus, cair em tentação, mas nos livra do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Amém. Para encerrarmos, eu queria lançar um convite. Esse convite é muito simples. Eu sei que toda a gente orou antes de sair de casa hoje. Eu sei que toda a gente fez a sua oração durante o culto hoje. Eu sei disso. E quanto mais oração, mais poder. Sabe, às vezes questionamos Deus por coisas que não aconteceram na nossa vida, por coisas que esperávamos e não aconteceu. Mas sabe por que não aconteceu? Primeiro, porque Deus não queria. Segundo, porque não era vontade dele. Mas sabe, o terceiro é porque, e Tiago vai falar isso, não sabemos orar. Erramos tanto que não sabemos orar. E eu queria fazer um convite nesse momento. Não vou ensinar ninguém a orar, até porque eu preciso aprender a orar. Mas eu queria que nesse momento, como em forma de pós-lúdio também, pudéssemos, como igreja, orar, sim, levantar nossa voz a Deus em oração e orar uns pelos outros. Eu queria que nesse momento você não orasse por você, por seu filho, não, por ninguém da sua família, alguém de sangue, mas orasse por alguém que está do seu lado. Por quem está do seu lado. Sabe, a igreja, desde o início, quando passava por situações e dificuldades, a igreja crescia através da oração. Tem um momento muito especial que eu gosto muito, que quando Pedro estava preso, a igreja estava reunida na casa de alguém, e o que é que eles estavam fazendo? Intercedendo a Deus para que aquele homem fosse solto. E Deus responde a oração? Sim. E existem vários e outros momentos que Deus, através da oração, a oração move o coração de Deus e algo acontece, um milagre acontece. Mas eu queria que você baixasse a sua cabeça. Tem um hino bastante conhecido, um dos meus, que eu mais gosto, na oração. 411 ou é 418? 11. Errei por 7.
E nesse louvor, nessa canção, eu queria desafiar você a orar. A orar por quem está do seu lado. Para que Deus possa fazer. Eu continuo acreditando no poder da oração. Eu continuo acreditando que o Senhor não trouxe você aqui nessa manhã em vão. Ele quer falar alguma coisa ao teu coração. Talvez se você não entendeu nada daquilo que foi falado aqui, uma das coisas que você possa entender é que Deus quer que você conheça mais a Ele. E podemos conhecer a Deus através da oração. Então vamos juntos fazer essa oração, escutar esse louvor, em nome de Jesus. Te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de poder estarmos aqui na Tua casa, Senhor. Reconhecemos e sabemos que precisamos, ó Pai, melhorar, Senhor. Nos ensina, ó Deus, nos ensina a ser melhor. Deus nos ensina a orar, nos ensina, ó Deus, e nos faz, ó Deus, a cada dia buscar ter um relacionamento de intimidade e confiança no Senhor. Deus, Tu sabes que nós não somos perfeitos, ó Pai. Mas aqui, ó Deus, nós somos os Teus filhos, o Teu povo, a Tua igreja, Senhor. Nos faz continuar perseverantes, ó Pai, e entender e colocar a nossa vida à Tua disposição, ó Deus, entendendo a Tua vontade, sabendo que a Tua vontade é boa,
perfeita e agradável. Deus, Tu sabes o que precisamos, ó Pai, mas, ó Deus, nos colocamos à Tua dispensação, Pai. Nos leva em paz para os nossos lares. Um restante de dia abençoado, Senhor, uma semana abençoada, e continua falando conosco, ministrando aos nossos corações, ó Deus. Somos totalmente dependentes de Ti. Abençoa, ó Deus, a Tua igreja. Nos faz, ó Deus, ser diferente desse mundo, sal e luz. E queremos, ó Deus, a cada dia acertar. Leva-nos em paz para nossos lares. Assim Te oramos e assim Te agradecemos. Em nome de Jesus, e a Jesus que oramos. Amém. Que Deus assim nos abençoe.